Vou repetir, eu preciso repetir isso aqui. As quarentenas generalizadas, os lockdowns prolongados em toda a população, né, por longo tempo, na Covid, foram responsáveis por grande parte das perdas humanas e econômicas naquela época. Foi um grande erro do ponto de vista técnico, epidemiológico, social e político, que resultou, segundo os dados agora já consolidados, justamente nos piores resultados entre todos os países, aqueles que procuraram adotar a estratégia de quarentenas generalizadas, lockdown nacionais prolongados, tiveram os piores resultados. Dos 10 piores, por exemplo, todos os 10 são países com essa tentativa estratégica. E entre os países mais populosos também, é claro que países como a China ou a Coreia do Norte, até o Japão, tiveram resultados muito melhores do que aqueles dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil, por exemplo, e essa diferença não é por outro motivo, senão que adotaram a estratégia tecnicamente correta, a estratégia epidemiologicamente correta. Infelizmente, naquela época, o debate foi completamente impossibilitado, né, bloqueado, e eu próprio, né, tentei trazer isso à tona o tempo inteiro e fui desacreditado completamente, mas agora os dados já sustentam isso de uma maneira muito clara, porque está consolidado os dados por países, inclusive com a possibilidade de se definir muito claramente qual foi a principal estratégia usada. E objetivamente, aqueles que adotaram a estratégia de testagem em massa e, a partir daí, organizar os bloqueios, os lockdowns, poucos e por período curto de tempo, né? E os isolamentos daqueles realmente infectados e protegendo justamente as pessoas mais vulneráveis. Mas não, infelizmente, a gente aqui no mundo ocidental como um todo, especialmente Europa e as Américas, a gente buscou adotar essa estratégia que no fim foi, em geral, fracassada. Entre os 10 melhores resultados em termos de mortalidade, você só vai encontrar 2 países que adotaram, que são os 2 únicos exemplos de sucesso da estratégia. O restante foi todo relativo fracasso ou grande fracasso. Houve uma polêmica imensa, infeliz, né, do ponto de vista ideológico, político, em torno dessa questão que na origem é técnico-epidemiológica e que custou muito caro, porque ao fim não são os países que tinham presidentes à direita, contrários aos lockdowns, etc., que tiveram os piores resultados entre os piores. Não consta, por exemplo, que a Argentina, o 10º colocado em termos de piores resultados para mortalidade, né, por Covid, na época não tinha um presidente de direita, tinha um de esquerda, ou seja lá que nome se dê. Não era propriamente um Milei ou algo assim, e isso mostra, e qualquer outra busca mais aprofundada vai mostrar como os países da Europa tiveram eles quaisquer os governos que tinham, né, na época, deu no que deu em geral também, porque tentaram adotar a mesma estratégia fracassada de combate à Covid antes da vacinação. Isso foi uma pena, foi uma infelicidade, porque a própria OTAN, a própria OMS nesse período tinha a estratégia de testagem em massa como o norte mais correto, mas não conseguiu organizar o conjunto técnico em torno dessa estratégia. E então terminou se calando, né, diante do erro que foi, ao fim, assumido e desenvolvido pela maioria dos países aqui no hemisfério ocidental, né, como os Estados Unidos quer dizer agora. Para mim foi um ônus muito alto e é importante por isso
pessoalmente, porque eu já vinha advogando isso desde o início da pandemia, de que esta seria e era a melhor estratégia preventiva, mas fui completamente massacrado em todos os ambientes que eu procurei defender isso, e imagino que ainda hoje as pessoas reajam de modo passional, sem promover um debate. Agora, vou me reapresentar para quem não me conhece, sou o professor, o doutor Paulo Fleury Teixeira, eu sou médico, mas também sou filósofo, e é como filósofo que eu tenho trazido essa questão sob o prisma da análise da crise contemporânea mundial que a gente está inegavelmente vivendo. E é nesse contexto que eu vou procurar analisar, então, por que ocorreu esse, enfim, relativo, para mim, infelizmente, um grande delírio coletivo em torno a essa resposta à pandemia da Covid, que levou a um alto custo. Os cálculos que eu consegui levantar com auxílio de inteligência artificial mostraram que 32 países adotaram essa estratégia de testagem em massa, que era tecnicamente correta, como núcleo, né, da prevenção da Covid, e os outros 170 e tantos adotaram outras estratégias e basicamente buscaram conseguir esses lockdowns prolongados ou permanentes. Enfim, fracassaram em geral nisso, e isso resultou uma diferença muito grande nos resultados, seja em termos de mortalidade, seja em termos econômicos desses dois subgrupos. Estatisticamente significativa a diferença, sempre em favor daqueles que adotaram a testagem em massa, ao ponto de se poder atribuir 75% das mortes até metade de 2021 à não adoção da testagem. Se todos tivessem adotado a testagem em massa, tinha se reduzido até 75% das mortes, 3 milhões de mortes poderiam ter sido evitadas, assim como a perda de grande parte do PIB foi também, deve ser atribuída também a essa tentativa fracassada de quarentenas generalizadas em geral no mundo, ou relativamente fracassada, porque se pode dizer, muitos autores dizem que houve prevenção a partir daí. Mas o problema é que, ao adotar essa estratégia equivocada, não se adotou as corretas. E isso levou a que, nos próprios locais de cuidado de saúde, por exemplo, os centros de saúde, as unidades de pronto atendimento de urgência de porta de hospital, os serviços de internação clínica, as UTIs nos hospitais, todos esses locais tivessem servido em algum momento ou durante toda a pandemia como centros de difusão da transmissão e, portanto, também da morte. E ao passo que, no dia a dia, todos nós nos vimos em situações as mais absurdas, os ônibus superlotados, as pessoas burlando de toda maneira as quarentenas, as medidas de cuidado absurdas, como medir a temperatura das pessoas na entrada de uma cidade, quando lá dentro tinha um carnaval, todo mundo dançando sem restrições. Nós vivemos um período de loucura nesse aspecto, de ignorância dominando a ciência, né? E isso acontece muitas vezes. Eu sou médico, né, como já disse, especializado em medicina preventiva, e é como tal que eu coloquei a minha cara à tapa e continuo colocando para defender que houve este erro absurdo na condução da resposta social às pandemias, né, naquela época, né? E eu tenho, como eu falei, uma formação filosófica, e é como filósofo que eu trago essa questão para essa análise histórica que eu, inclusive, venho fazendo nos últimos anos de forma concentrada sobre a crise social, econômico-social que nós vivemos hoje no mundo. Mas eu também sou um médico canábico, eu prescrevo produtos de cannabis e sei muito bem que a ciência pode estar frontalmente contra a verdade em alguns momentos da história. E toda essa questão em torno da cannabis, por exemplo, me deu a experiência
inconteste, né, incontestável de que isso acontece. Com relação à cannabis, os cientistas técnicos, ainda hoje em geral, estão equivocados e, do ponto de vista estritamente médico-científico, estão equivocados e sustentando o equívoco que tem um custo, um ônus social alto. Da mesma maneira aconteceu nesse período da Covid. E parece hoje mais difícil de debater isso do que a questão da cannabis, porque ainda traz um clima emocional muito alto. Mas o que eu vou procurar trazer para vocês hoje, ainda na última parte desse vídeo, é essa inserção deste delírio relativo, coletivo, e dos grandes ônus que ele nos trouxe no contexto histórico-social em que a gente estava vivendo. Inclusive, já adverti no vídeo anterior que a ignorância em relação a esse contexto, e em geral ao contexto social, no campo da ciência biológica, médica especificamente, ou da ciência, muitas vezes, mas da ciência médica em especial, e até da área epidemiológica, isto é parte do problema. Ou seja, os médicos, os cientistas, os epidemiólogos, muitas vezes ignoram em que contexto social isso está se dando, e inclusive neste caso da Covid foi isso um grande problema óbvio sobre um ponto específico da execuibilidade. As pessoas não entenderam o quão difícil seria realizar ou tentar realizar de forma efetiva a ideia de bloqueios ou lockdowns totais da população durante tanto tempo. Isso levou, como eu falei, a esses danos. Agora, a minha tentativa agora é de trazer para vocês uma explicação de por que isso aconteceu. E vamos acompanhar, então, a análise que eu fiz há algum tempo, nessa sequência de vídeos que eu tenho feito, retrocedendo sobre análises anteriores. Algumas foram publicadas e outras não, mas é isso. O que eu procurei acentuar, e estou procurando, é que essa relativa irracionalidade, né, da estratégia de prevenção da Covid pré-vacina, baseada nas quarentenas generalizadas, nos lockdowns nacionais prolongados, e que em sua maioria foi adotado no mundo ocidental, alguns dos países mais avançados do ponto de vista econômico, da Europa, aqui das Américas, do ponto de vista científico, mas mesmo diante da gravidade, né, das consequências de um equívoco tão grande, esse erro se explica e se agrava ainda mais quando ele é entendido dentro da série de irracionalidades sistêmicas da maior gravidade, com as piores consequências que vêm se avolumando recentemente no curso desta crise que eu tenho buscado analisar, está nos tocando no mundo afora desde 2007, e de um modo ou de outro persiste, eventualmente se agrava, tem recuperações, mas persiste como uma crise continuada, ainda não resolvida, ainda não solucionada no sistema econômico mundial. E como exemplos, né, dessa irracionalidade, a gente vê um aumento exponencial de guerras e conflitos armados que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia, que trouxe o conflito armado em larga escala para dentro do território da Europa novamente, depois de um longo intervalo, e isso traz riscos grandes para o resto do mundo, porque são sociedades muito armadas, e algumas delas detentoras de armas atômicas, né, envolvidas nesse conflito. E isso é algo que não deveria acontecer de modo algum, não deveria ter sido permitido. Todos os envolvidos são corresponsáveis de algum modo pelo nível de estupidez que estamos sendo obrigados
a presenciar, mas não só lá, né? Obviamente, o genocídio do povo palestino também merece destaque aqui, pois apesar de ser algo crônico, né, continuado ao longo de décadas, tomou características agudas de um campo de extermínio em massa, quase uma solução final, né, digamos assim, justamente agora, nesse momento histórico, e se explica por ele também. Né? Além destes, um sem número de outras guerras e conflitos locais, internos, está explodindo mundo afora. E a guerra tarifária dos Estados Unidos contra o mundo todo, e focalizada de algum modo em tentar atingir a China, sobretudo, se inclui aí também, é claro. E eu entendo que essas medidas de quarentena nacional generalizadas, ininterrupta, contra a Covid, elas também se explicam como mais um elo nessa cadeia de decisões estranhas, erradas e absurdas, que, no entanto, tem sentido em um processo de crise econômica generalizada, como estamos vivendo. De fato, elas foram tentadas, foram adotadas essas quarentenas, seja lá com qual grau de rigor e efetividade, em princípio justamente nos países mais ricos, hegemônicos, ocidentais, na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e a partir daí para suas áreas de influência ideológica, científica, econômica em geral, mais direta. E aqui na América Latina, por exemplo, infelizmente, e tivemos aqui alguns dos piores resultados mundiais em termos de combate à Covid. E também é fato que, em geral, elas resultaram de uma aplicabilidade limitada, penosa, insatisfatória, com baixa efetividade e alto custo, ou muito alto custo econômico e social, que eu procurei descrever no vídeo anterior. Todas essas ações, em conjunto, cada uma delas em si, fundamentalmente irracionais e autolesivas, né? Todas elas se encadeiam em um processo que já vem se desenrolando desde os fins, né, da primeira década desse século ali, como eu disse, a partir de 2007, tem gente que vai datar de 2008, 2009, nesse período que começa essa grande crise mundial que não acabou e que eu, em vídeos anteriores, procurei classificar como a crise de fim, a crise final da onda neoliberal. E é claramente o que nós estamos vivendo. Em especial, essa crise atinge justamente esses países mais ricos e poderosos do sistema. A aliança de poder hegemônico centralizada pelos Estados Unidos, mas penalizando mais ainda a Europa, o Japão. Esses são grupos de países hegemônicos, né, ainda da aliança hegemônica de poder dos Estados Unidos, que estão sofrendo a crise econômica no seu mais alto nível, com economias estagnadas, semi-estagnadas ou em descendente há vários anos, ou já algumas até décadas, mais de décadas, né? Seja como for, o resultado comum de todos esses movimentos, guerras, a crise tarifária imposta pelo governo dos Estados Unidos, o contínuo das guerras, né? Eu citei algumas, podia falar, essas ameaças e ataques à Venezuela, à Nigéria, é um contínuo que os Estados Unidos não pode se livrar dele agora de modo algum, e a Europa não consegue se livrar, está engajada numa guerra interminável na Ucrânia. Para eles, europeus, parece que essa guerra deve ser continuada sem limites, né, para muitos líderes europeus atuais. E a guerra tarifária dos Estados Unidos e essas medidas de quarentena generalizada na Covid, tudo isso leva, de algum modo, à quebra de cadeias produtivas e de consumo, destruição de capital e tudo mais que daí deriva, inclusive coisas positivas, como eu procurei também destacar no vídeo anterior, que são relacionadas aos saltos tecnológicos ou de mudanças de
parâmetro, padrão, paradigma, se você quiser, do trabalho, da tecnologia no cotidiano, como aconteceu com a Covid e sempre acontece nesses processos de grande crise, grandes quebras de cadeias produtivas e da vida social, né, em geral. Ou seja, são essas todas, inclusive as ações de prevenção no Covid, são formas de realização, de manifestação, de expressão da própria crise econômica e tendem a agravá-las. É nesse contexto que se pode entender objetivamente, profundamente e corretamente, do meu ponto de vista, essas ações, essas medidas que de outro modo parecem delírios. As pessoas adoram falar por aqui e ali que o Trump é delirante, é imprevisível, mas não vão falar que os cientistas que propugnaram pelas quarentenas são também, mas são e sofrem do mesmo delírio. Se você quiser, nesse caso específico, vão todas as pessoas que ouvirem isso, se eu chegarem alguns a ouvir, me condenar pela ideia moral, né, que isso envolve, a briga ideológica, mas é o fato, né, o que nós estamos vivendo. Como eu procurei destacar, o mais extremo, o maior absurdo desses exemplos é a guerra, que é pura irracionalidade. A prática da guerra é só destruição, só morte, só assassinato, só barbárie. Não há nada de positivo na guerra. Os seus resultados podem até ser, mas a ação de guerra é pura e só destruição, e a China tem toda a razão em tentar evitar que isso progrida, né, e insistir que vai, por exemplo, resolver a questão de Taiwan de forma diplomática e vai se aferrar a isso porque sabe a importância da paz para o nosso futuro e vai tentar evitar a guerra ao máximo, ao contrário dos países da aliança hegemônica que estão decadentes de todo modo, né? A guerra, na máxima irracionalidade humana e social, atende a racionalidades políticas, ideológicas e econômicas. É um investimento seguro, é o chamado keynesianismo de guerra, né? E isso faz com que se torne algo até, de certo modo, irrecusável para líderes fracos, como hoje estão na Europa, e que vão buscar a guerra como saída para a sua crise, e só vai, como as outras respostas, como eu estou insistindo, tender a agravar mais a crise, né? Isso também pode ser exemplificado pela ideologia liberal que ainda persiste dominando grande parte do mundo, grande parte das lideranças, e que nesse momento a tendência de concentração ainda maior de riqueza só vai levar a mais crise. Então toda forma de ideologia realmente liberal, neoliberal, vai tender à piora da crise, e todas as políticas adotadas nesse sentido vão levar a isso, né? As quarentenas generalizadas cumpriram um papel nesse sentido e existem cálculos razoáveis de que nós recuperamos o PIB de pré-crise, mas estaríamos num nível superior se não tivesse tido aquela crise da pandemia, mas não especificamente o problema da pandemia, mas sim aquilo que foi resultado das quarentenas, contrastado com a melhor estratégia técnica, que seria a testagem em massa e tudo que daí se resolve, né? A crise econômica traz um ônus social extremo, isso é inegável, e nós estamos pagando o preço disso, mas, uma última palavra de fé científica, nós vamos para a superação dessa crise no sentido de maior redistribuição da riqueza mundial e de maior integração e coordenação da produção da economia mundial. E neste curso a China é o país estrategicamente mais relevante que está puxando essa onda, digamos assim. E um abraço e até a próxima.